Vamos para o momento devocional da Palavra de Deus. Hoje, dia 2 de fevereiro de 2026. É o segundo dia do mês de fevereiro. Que benção, hein? E o versículo de hoje está no livro de João, capítulo 10, versículo 27, o qual está escrito o seguinte: quem fala é Jesus, através de João. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. João 10, 27. Né? E eu coloquei hoje no versículo do dia escrito, né? E lá está assim, eu coloquei assim: e disse-lhe Jesus, as minhas ovelhas ouvem, escuta, a minha voz, a voz de Deus, ou de Jesus. E Jesus fala, e eu as conheço. E elas, nós, as ovelhas, conhecemos e seguimos a Jesus. Então, o tema de nossa lição, da nossa devocional, seguindo a Jesus. Você está seguindo a Jesus? Não me responda, responda você mesmo, a Deus, né? Quando nós seguimos a Deus, só podemos ser uma árvore frutífica de boa qualidade. Vamos à reflexão do dia de hoje. E Jesus disse que os seus ovelhas fazem duas coisas: ouvem e seguem. Seguem-no. Deus guia, quer e salva. É um grande privilégio poder ouvir a voz de Deus através da Bíblia Sagrada e do Espírito Santo. Mas isso não basta. Precisamos obedecer, né? Fugindo um pouquinho do texto. Às vezes você dá conselho para o seu filho, ou conselho para um amigo, ele ouve, presta atenção e não faz tudo errado, né? E depois dá tudo errado, ele fica, devia ter ouvido o conselho do meu pai, podia ter ouvido o conselho daquele irmão. Então, nós que somos verdadeiros filhos de Deus, somos obedientes e também fazemos o que Cristo quer. Será que você está fazendo realmente o que Deus quer? Deus já falou no segundo versículo da palavra de Deus, nos mandamentos, né? O que é? Amar o próximo. Deus deixou essa ordem. Será que você está amando o seu próximo? Será que você está fazendo certinho? Né? E isso é algo muito importante, porque se você não faz isso, você infelizmente está totalmente errado e fora do conceito de Deus. Vamos voltar à nossa reflexão. Quando reconhecemos a voz de Deus, devemos prestar atenção para o que Ele quer falar conosco. Muitas pessoas ouvem a palavra de Deus, mas não escolheram ignorá-las para continuar a viver no pecado. Quem faz isso não está vivendo como discípulo. Ser discípulo significa ser seguidor de Jesus. Assim como a ovelha segue o seu pastor, e quando seguimos Jesus, nossa vida é transformada. Né? Quem faz o que Cristo quer é discípulo. Mas quem não faz não é discípulo. Então, aquele versículo sempre fala, né? Quando nós partirmos dessa para melhor, quando chegarmos no céu, vamos ouvir aquela: vinde bendito meu Pai, vos possui por herança. Por quê? Você foi um discípulo fiel, você foi um servo fiel à palavra de Deus, os seus conceitos e a sua disciplina. E aqueles que fizeram pela metade, ou fizeram só um pouquinho, ele vai falar: afastai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? Seja um discípulo fiel. Cumpra, né? Opa, a bagunça aqui. Cumpra
o que está escrito aqui, ó, na Bíblia Sagrada, ó. Cumpra o que está aqui. Se Deus falou aqui, ama-me, amarás a mim em primeiro lugar, ama a Deus em primeiro lugar. E o segundo ele fala, ama o teu próximo como a ti mesmo. Então vamos amar o nosso próximo, não só da boca para fora, mas com o coração verdadeiro. Para você ser discípulo, fiel e ouvir a palavra do pastor. Ou seja, seu pastor é Jesus Cristo nesta vida. Essa foi a nossa devocional da palavra de Deus. Você é seguidor de Cristo? Essa aí é o tema de hoje. Um beijo no coração de todos, uma ótima terça-feira na presença de Cristo Jesus.